Viver um loop de autopiedade pode se tornar um vício. Nas últimas semanas eu implementei um novo hábito, que é escrever um diário. E isso facilitou bastante a minha vida, no sentido que eu consegui ter mais clareza sobre as minhas ações e também ter contato com as minhas emoções. A partir disso, eu pude refletir sobre o que de fato está acontecendo na minha vida. Uma coisa é o fato concreto, o que está acontecendo, e outra é como eu estou interpretando e reagindo a isso. A gente acaba percebendo como muitas vezes, até mais do que a gente gostaria, a gente se vitimiza. Problema todo mundo tem. Isso faz parte da vida. Só que às vezes parece que tá tudo vindo tão bem, as coisas estão fluindo, simplesmente acontecendo, e aí acontece alguma coisa. A gente fica meio sem estrutura, não sabe como lidar com essa situação. A gente menos percebe, a gente tá lá se vitimizando. A gente fica, meu Deus, por que comigo? Por que agora? Tava tudo tão bem, por que isso tem que acontecer comigo? E é por isso que escrever um diário é muito bom, vou voltar a falar isso. Porque você consegue fazer uma autoanálise com calma, depois de você colocar tudo pra fora, você consegue raciocinar e entender até que ponto você tá transformando um problema maior do que ele realmente é. E eu quero trazer um exemplo de uma situação muito específica que estava acontecendo comigo. Eu estava me sentindo ansioso, um problema meu, que estava me deixando angustiado. E eu resolvi escrever, né, no papel, coloquei tudo de forma irracional lá, né, ou seja, eu simplesmente escrevi, não parei para ficar pensando, analisando, medindo palavras, só desabafei. E cheguei à conclusão de 3 coisas. A primeira é que o conflito já vinha acontecendo, muito tempo atrás. Então, era só questão de tempo para que ele retornasse na minha rotina. Segundo ponto é que eu entendi que o problema não estava nas outras pessoas, estava em mim. Que é por isso que, apesar dele ser um problema antigo, eu não conseguia resolver. Porque eu estava esperando que alguém resolvesse ele para mim, ou então eu me colocava numa situação de, ai meu Deus, eu não mereço isso. E de fato o problema continuava lá, porque ninguém resolvia. No caso, eu não resolvia. E o terceiro ponto era justamente o que arremata essa situação. O problema não se resolvia porque eu ou ignorava ele ou eu me vitimizava. E de fato não partia para ação. Então todo problema só se resolve com uma atitude. Não adianta você ficar reclamando da vida ou tentando achar outros culpados. Às vezes até tem outros culpados, tá? Dependendo da situação. Mas só você tem um controle. A iniciativa parte de você. Se você não tiver essa coisa de, caramba, eu vou pra cima, vou resolver esse problema, o problema vai continuar lá. E no fim das contas, o maior prejudicado com isso continua sendo você. Eu não sei como é no trabalho de vocês, mas no meu a gente tem o hábito de colocar apelido nas pessoas. E tinha uma pessoa muito específica que eu chamava ela de Maria do Bairro. Por quê? Porque era lamentações. Parecia que quando ela entrava na sala, virava o muro das lamentações. Era problema atrás de problema, era muito sofrimento e zero resolução, sabe? Então, era tadinha, a vítima, coitada, vem cá, dá um abraço, quer um biscoito, toma. Muito complicado ficar ali com ela e administrar toda essa situação. Então, sim, ela era a Maria do Bairro. E aí, eu percebi que eu também estava me fazendo de Maria do Bairro com outras situações. Posso não ser assim no meu trabalho, eu sou muito resolutivo, graças a Deus. Inclusive, eu acho que é um dos meus pontos fortes, resolver problema. Mas, sim, na minha vida pessoal, eu tinha momentos que eu estava lá me fazendo de Maria do Bairro, né? Tava me fazendo de vítima sofrida. Inclusive nessa situação que demorou muito tempo para ser resolvida, né? Que eu só consegui, de fato, digerir agora. E aí, refletindo, eu consegui entender que, na verdade, todo mundo é um pouco Maria do Bairro. A gente tem um pouco dessa síndrome de Maria do Bairro. A gente faz um pouco de drama mesmo, a gente se vitimiza, mas isso também é um problema.
A partir do momento em que você se coloca nessa posição de vítima, em que você prefere fazer drama, você tá postergando um problema. Você tá tirando poder, cara. Você tá tirando poder da tua vida, né? A gente sempre fala sobre ser o protagonista da sua vida. Se você não é o protagonista da sua história, outra pessoa vai usurpar essa posição. Ah, eu tô muito... Eu tô fazendo trocadilho com novelas mexicanas. Ai, como eu sou piadista. O fato é que a gente precisa aprender a encarar os nossos erros, né, com maturidade. Isso realmente vem com o tempo. Eu, depois dos meus 30, consegui ter uma facilidade muito maior de lidar com as minhas frustrações e com os meus problemas. Então, eu devo isso à maturidade. Mas não é nada que impeça pessoas mais novas de fazerem a mesma coisa. Inclusive, eu teria sofrido muito menos se eu já tivesse feito isso antes na minha vida. Encarar os problemas de frente e resolvê-los não é um comprometimento com outra pessoa, é um comprometimento consigo mesmo. E outra coisa também que a gente vai percebendo com o passar do tempo é que a gente tem sempre esse papo de eu quero ser a minha melhor versão, mas a sua melhor versão só vai surgir quando você corrigir os erros, né? Quando você lança, sei lá, um novo iOS, a Apple lá lançou um novo iOS, ele vem com os bugs e aí eles vão lançando atualizações, eles vão corrigindo os erros e vão aprimorando a versão do sistema. Mesma coisa contigo, sabe? Então, se você quer melhorar, você quer ser a sua melhor versão, você também precisa enfrentar os seus erros. Isso começa assumindo a sua responsabilidade, tendo esse compromisso consigo mesmo, essa humildade, porque sim, você precisa ter. Quer fazer seu drama? Faça, mas não fica no drama. Eu acho que é uma forma, inclusive, da gente lidar com esse conflito, né? De se fazer um pouco de vítima, fazer um drama básico. É bom, né? Dá um temperinho ali pra história, faz parte do show. Mas o problema é quando você se prende nesse lugar e não evolui. Fica acorrentado lá atrás e não adianta, porque não é outra pessoa que vai resolver o teu problema. Só você tem esse poder. É só você entender que a imperfeição faz parte do homem. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém aqui é perfeito. Então tá todo mundo errando e buscando evoluir da melhor forma possível. Isso até Freud já falava, né? Quanto mais perfeito parece por fora, mais demônios tem por dentro. O resumo da ópera é: eu quero que você entenda que errar faz parte. E recalcular a rota é uma arte, um pouco dolorosa, mas não deixa de ser arte. E eu separei 4 tópicos que talvez te ajude a sair dessa posição de Maria do Bairro, agora mesmo. Então, a primeira delas é admitir para si mesmo onde está o problema. Para a gente resolver um problema, a gente tem que detectar onde ele está. Então, o primeiro passo é esse, é você parar e analisar onde está o problema. Muito provavelmente está em você, se você está se vitimizando. E aqui vale também um adendo, tá? Eu tô falando de situações onde você está se fazendo de vítima. Por isso que eu tô falando da síndrome da Maria do Bairro, tá? Não uma situação onde você, de fato, foi vítima, né? De alguma coisa que aconteceu grave, tá? Então, vamos deixar esse recorte aqui. O segundo ponto é entender de onde surgiu esse problema, qual é a raiz dele. Igual aconteceu comigo. Eu tava falando de uma coisa agora, mas era um problema antigo. E eu tava sofrendo as consequências dele até agora. Por quê? Porque eu não tinha identificado a raiz. Porque eu não tinha ido lá na origem do problema. E agora que você já sabe qual é o problema, qual é a raiz desse problema, você vai criar formas de evitar com que ele aconteça. Então, se ele já aconteceu, principalmente se é uma situação repetida, que já aconteceu várias vezes, então, caramba, né? Nesse dia aconteceu isso aqui, mas por causa disso. Isso aqui aconteceu por causa disso, isso aqui por causa disso. Tá, e como que eu evito isso, isso e isso? É basicamente isso que você vai fazer. Isso vai ajudar a você mesmo se blindar contra esse problema e ter uma atitude mais ativa perante essas situações. Que se você pode evitar com que isso aconteça, evite. E o quarto ponto é: se nesse processo você magoou alguém por tabela,
se desculpe com a pessoa. Isso faz parte da nossa vida em sociedade, faz parte do nosso crescimento. E, de novo, se a gente quer ser a nossa melhor versão, se a gente quer corrigir erros e se a gente está falhando ou falhou com uma pessoa, a gente precisa ter humildade também de se desculpar com a pessoa. E eu digo isso porque existem pessoas e pessoas. No meu caso, eu meio que sofro quieto. Nessa última situação que me despertou, eu, de fato, sofri quietinho, então eu não magoei ninguém, meu problema foi meu comigo mesmo. Então, é isso. Mas eu sei que tem pessoas que são mais explosivas, que dependendo da situação, elas terceirizam o problema, se vitimizam e terceirizam o problema, e xinga outra pessoa, pode agredir verbalmente. Então, você, de fato, se desculpar com quem você precisa, fazer as pazes com as pessoas, é muito bom, muito indicado. Faça isso. Se você está chegando nos 30, você muito provavelmente está ficando impaciente. E se você é mais novo, você provavelmente ainda é mais impaciente que a galera 30 a mais. Existem diversos fatores para que isso aconteça, a gente sabe muito bem disso, não vou me aprofundar nesse tema, mas redes sociais, internet, hiperconectividade, tudo isso influencia no nosso comportamento. Então, a gente está tendo uma tolerância muito baixa, inclusive para frustrações. Então, se você é mais novinho, inclusive, repense um pouco as suas atitudes. Se você ficar se fazendo de coitadinho, não vai resolver o seu problema, tá? Inclusive, pode piorar a situação. Então, como eu disse, eu tenho escrito um diário e isso tem me ajudado bastante. E eu utilizo muitos recursos da filosofia estoica para fazer uma análise do meu dia. Inclusive, eu gravei um vídeo sobre isso, que eu vou deixar aqui nos comentários, caso você se interesse e queira assistir. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha te ajudado de alguma forma, tá bom? Um abraço e até a próxima.